A história do Clube Flamengo é bem interessante, tem algumas complexidades. Por exemplo, ela se entrelaça com a história de outro clube do Rio de Janeiro e também com outro esporte. Olha que louco! Sejam bem-vindos aqui ao canal Aficionado por História. E hoje a gente vai para o segundo episódio, onde nós iremos falar sobre a história de fundação dos clubes de futebol, onde eu já falei sobre o Corinthians no primeiro episódio. Hoje eu vou falar sobre o Flamengo e assim vou fazer sobre outros clubes também. Antes da fundação do Flamengo, o futebol ele não tinha uma grande repercussão no Rio de Janeiro. Na verdade, um esporte que era muito aclamado e muito consumido era o remo. Remo mesmo, aquele esporte de embarcações. Então esse era um esporte que era muito consumido e muito praticado. E quando eu falo isso, eu estou falando aqui em fins do século XIX. Então o futebol ele começou a aparecer com alguns clubes, mas ainda muito timidamente expressivo. E aí tem uma coisa importante que vai ser o início do Flamengo, mas ainda não no futebol, que vai ser a criação de um grupo organizado com o objetivo de disputar competições de remo com clubes de outros bairros. Esse era um grupo de jovens do bairro do Flamengo, no Café Lamas, no Largo do Machado. Aí vocês podem ver nessa foto integrantes da equipe de remo do Flamengo em 1896. E é muito louco a gente ver esse contraste da época. Por quê, pessoal? 1896 é logo em seguida ali a proclamação da República. E aí fala-se que na noite de 17 de novembro de 1895, tinha uma galera em um dos corredores da casa número 22 da Praia do Flamengo, onde morava um cara chamado Nestor de Barros. Ali estava tendo uma reunião que tinha por objetivo a fundação do grupo de regatas do Flamengo. É muita gente para citar em relação a fundadores e sócios fundadores, então eu estou colocando o nome aqui na lista. Naquele momento ficou estabelecido que a data oficial da fundação do clube seria 15 de novembro, que seria feriado nacional, a proclamação da República. Engraçado que no começo as cores não foram o rubro-negro tão conhecido de hoje em dia, As cores originais eram azul e ouro em listras horizontais bem largas, porém em 1898, por proposta do Nestor de Barros, houve mudança para os atuais, vermelho e preto. E aí começou-se a comprar novos barcos para a competição de remo e o Flamengo começou então a se destacar nessa competição. Esse grupo então teve a primeira vitória no dia 5 de junho de 1998. Só que aí a partir de 1902, o remo passou a dividir com o futebol a preferência do povo. E aí o Flamengo, obviamente, era um grupo de remo, não tinha um grupo de futebol. Então os associados do Flamengo se tornaram sócios também do Fluminense para acompanhar o futebol. E aconteceu o contrário, O pessoal de lá vieram para o rubro-negro a fim de acompanhar as regatas. E aí tem um personagem interessante nesse processo que é o Alberto Borghetti, que desde 2000 ele tem um nome ali eternizado na calçada da fama do Flamengo. Ele foi um futebolista e também um remador. Olha só o que ele fazia. De manhã ele remava pelo Flamengo e à tarde ele jogava pelo seu clube, o Fluminense. E aí tem um momento crucial nesse processo, que foi em 1911, quando houve uma cisão no Fluminense. Com isso, muitos jogadores do tricolor foram para o rubro-negro. Essa galera resolveu, em uma assembleia de 8 de novembro de 1911, fundar um departamento de esportes terrestres, justamente com Alberto Borghetti na direção. Foi uma briga ali que teve nos bastidores entre a galera ali dos jogadores do Fluminense, que gerou essa cisão. No começo, o pessoal pensou em fazer uma adesão ao Botafogo. Só que como o time alvinegro era rival, e ainda é, até hoje, do Fluminense, essa ideia foi descartada. Eles consideraram também na época a ideia de reforçar outro clube que tinha estabelecido, que era o Paysandu, mas isso também foi vetado. E aí o Borghetti teve a ideia de criar uma seção de futebol no Flamengo, que, como eu falei, era um grupo de remo. Essa proposta ela foi aprovada e consagrada na Assembleia do Clube, realizada nesse dia 8. Essa nova equipe chamava atenção e dava os primeiros passos para ganhar enorme popularidade treinando na Praia do Rússio.
Em 3 de maio de 1912, acontece a primeira partida do Flamengo. Foi uma vitória de 15-2 sobre o Mangueira no Campo da América. Não demorou muito para ver o primeiro título. Em 1912, o Flamengo ganhou o seu primeiro campeonato carioca. A conquista veio com uma rodada de antecedência após a vitória de 2-1 sobre o Fluminense. A primeira camisa do futebol foi a Papagaio do Vitem, quadriculada em vermelho e preto. Só que aí em 1914, a equipe passou a atuar com a Cobra Coral, que tinha listras horizontais rubro-negras, convivendo com listras mais finas e brancas, e foi atualizada pela equipe do primeiro título estadual. Hoje é estabelecido que o Flamengo é o clube brasileiro com a maior torcida e um dos mais populares, né? E tem um fator importante para a gente finalizar, que ajudou a popularizar a força do Flamengo pelo país, foi um evento gigantesco que foi a Segunda Guerra Mundial. Com o posicionamento do Brasil como aliado dos Estados Unidos, foram construídas na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, e Belém, no Pará, pelos americanos, 2 antenas de alta captação para pegar sinais enviados dos navios inimigos. Só que essas mesmas antenas também acabaram permitindo a transmissão de jogos via rádio, tanto para o norte quanto para o nordeste do país. Como na época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, a importância do que acontecia em terras cariocas era muito alta. E nessa época também o rádio era o meio de comunicação mais utilizado para notícias e, claro, transmissão de esportes. Então dá de perceber o quanto que isso foi importante para a popularização do clube de regatas do Flamengo. Então é isso, pessoal. Lembrando que o meu objetivo é comentar apenas o processo de fundação, quão curioso é esse processo, né? Eu já falei sobre o Corinthians, o Flamengo, e próximo episódio dessa série terá outro clube. E aí, o que vocês acham dessa história? Você é flamenguista? Você quer que eu conte a história do seu clube? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado a todos. Valeu, pessoal.